primeiro contato dos russos com os alienígenas Greys supostamente ocorreu em 1942. Naquela época, foi feita uma série de visitas diplomáticas para discutir assuntos de interesse mútuo que foram planejados. De acordo com alegados documentos russos, um tipo de tratado foi feito. Sob o Tratado de 23/4, estas reuniões seriam em segredo. Apenas um número limitado de agentes especiais poderia escutar os visitantes, e eles só se reuniam com oficiais de alto escalão. Segundo o documento 072/E, na reunião de 1961, houve um incidente envolvendo 3 indivíduos. Os Greys descobriram que houve uma violação do acordo feito pelos oficiais na base militar quando perceberam que sua chegada foi filmada com um dispositivo escondido sem consentimento. Sob o Tratado de 23/4, as reuniões seriam confidenciais e filmar ou tirar fotografias não seria permitido. Após o incidente das filmagens, o tratado foi revisto, de acordo com relatórios, e nunca mais pôde-se filmar as reuniões. O acidente de Sverdlovsk e a autópsia alienígena de 1969. Em 1969, no estado de Sverdlovsk, a queda de um OVNI foi relatada. Alega-se que essa nave foi recuperada por militares russos. Um vídeo dessa recuperação foi mostrado, inclusive com close-ups do próprio disco voador. Os detalhes desse incidente de 1969 são vagos e um pouco suspeitos. Este caso vem do chamado Arquivos Secretos da KGB, que teriam sido contrabandeados para fora da antiga União Soviética. Havia um alienígena morto encontrado no local. Os restos mortais do alienígena e o que sobrou da nave foram levados a um esconderijo secreto russo, onde uma autópsia foi feita. Especialistas e ufólogos americanos estudaram a fundo essa filmagem e algo chamou a atenção. O caminhão que apareceu no filme é um modelo ZIS-151 do ano de 1950, que já não era usado pelos militares há algum tempo, e segundo dizem, o caminhão teria sido difícil encontrar para encenar uma farsa como essa. Outros elementos do filme não apresentam quaisquer sinais óbvios de uma fraude, como por exemplo o movimento dos soldados, o horário do filme comparado com a sombra e da própria nave. Existem também vários documentos apresentados para verificar o evento em si e uma testemunha ocular que jura que a missão de recuperação de fato aconteceu. Mais uma vez, os documentos são apresentados para apoiar a autópsia, embora não haja nenhuma maneira de autenticar os documentos a partir de um programa de televisão. De acordo com o jornal Pravda, a KGB supostamente tinha uma unidade especial destinada a coletar e monitorar todas as peças de informação em relação a fenômenos místicos e inexplicáveis, relatados dentro e fora da União Soviética. Há algum tempo atrás, um artigo na revista Madrid Magazine publicou várias fotografias de um filme feito pela estação de TV dos Estados Unidos TNT, afiliada à CNN. Tanto a revista e o filme dizem que a KGB supostamente tomou posse de uma nave alienígena que tinha caído ou foi abatida pela defesa aérea soviética. A polícia secreta soviética foi acusada de ter obtido o corpo de um humanoide no cockpit. O corpo foi exaustivamente analisado em um departamento de anatomia do Instituto Médico Semasco, em Moscou. A estação de TV afirma que o filme foi baseado em uma filmagem do incidente fornecido por Pavel Klimenchenkov, um ex-agente da KGB. De acordo com funcionários da TNT, os documentos são um vazamento deliberado para a mídia. Ainda de acordo com o Pravda, uma fotocópia
da ordem mostrada no documentário TNT, feita pelo ministro da Defesa soviética, parece autêntico também. De acordo com a ordem, o general A.G. Ponomarenko, comandante-chefe do distrito militar em Urais, tinha de garantir que os agentes da KGB seriam envolvidos no trabalho referentes ao UFO em todas as fases. Os relatórios dos agentes foram prontamente encaminhados para o coronel Grigoriev, chefe do departamento científico da KGB. Vale ressaltar que Kamyshev, Savitsky e Gordienko, os médicos legistas que realizaram a autópsia, todos faleceram no mesmo dia, em 24 de março de 1969, uma semana após a conclusão do exame do corpo do humanoide. Causa das mortes ainda é desconhecida. E você, o que acha? Os Greys realmente entraram em contato com os russos e os americanos? Tire suas próprias conclusões através dessas filmagens que até hoje não foram explicadas. Porque, por enquanto, tudo isso ainda é um grande mistério. Foi-se o tempo em que as famílias se reuniam na sala para assistir TV. Hoje as coisas mudaram. Cada um tem o seu celular, o seu tablet e assiste o que quiser, na hora que quiser. Porém, os poderosos tradicionais de famílias que ficaram bilionárias com o canal de TV lutam contra o poder do público virtual. Na Rede Globo, por exemplo, a ordem é jamais citar o nome de redes sociais e a retirada imediata de vídeos postados no YouTube. Mas o poder da internet e da tecnologia é impiedoso e o cenário está mudando diante dos nossos olhos. A audiência da Globo continua caindo ano a ano. Segundo o Ibope, na Grande São Paulo, a emissora teve em média de 13,3 pontos no mês passado, contra 14,6 no mesmo período de 2013. O setor de transmissão está passando por uma rápida evolução com a nova tecnologia e mudança de hábitos dos espectadores, criando uma próspera indústria que muda diariamente. Até com os noticiários, a internet tem dominado e está lentamente avançando sobre a televisão como principal fonte de notícias nacionais e internacionais do público mundial. Uma análise de como gerações diferentes acompanham as notícias sugere que essas tendências tendem a continuar. Em 2010, pela primeira vez, a internet ultrapassou a televisão como principal fonte de notícias nacionais e internacionais para pessoas com menos de 30 anos desde 2007. O número de 18 a 29 anos de idade que mencionam a internet como sua principal fonte quase dobrou, de 34% para 65%. Ao longo deste período, o número de jovens que mencionam a televisão como sua principal fonte de notícias caiu de 68% para 52%. Há 7 anos atrás, quando a Netflix começou seu streaming de filmes e programas de TV para seus assinantes, foi o início de uma nova era. Por uma taxa mensal, os membros podem escolher entre cerca de 1.000 títulos e assistir quando e onde quiser, desde que tenha um computador compatível conectado à internet. A partir daí, não resta dúvida de que a empresa remodelou completamente a forma de como vemos vídeo. A Netflix provou que é possível construir um grande negócio na televisão sem anunciantes. Taxas de inscrição, ao que parece, é o segredo do sucesso. Isso significa que a proliferação da TV e internet pode ser o último prego no caixão da TV comercial tradicional. Isso mudaria toda a economia da indústria da publicidade ao longo da próxima década. Hoje, nos Estados Unidos, já existem 3 empresas no mercado de transmissão de vídeo: Netflix,
Amazon e Hulu. Elas estão investindo em alta qualidade, conteúdo original e exclusivo. Tudo isso mostra que o mundo de vídeo na internet está começando a ficar muito parecido com uma TV tradicional. Há muitos anos, diferentes canais competem pelo seu tempo na frente do sofá. Agora, diferentes aplicações estão lutando por seu tempo na frente da tela do seu computador, tablet ou celular. Este é o futuro que a Netflix vê, na sua visão de longo prazo. Em um documento enviado para os investidores, a empresa diz que a TV internet está substituindo a TV linear e os aplicativos estão substituindo canais. A noção de que a programação do canal em nossas TVs serão substituídas por aplicativos tornou-se mais evidente quando a Netflix e 3 pequenas empresas de cabo americanas anunciaram um acordo que irá colocar a Netflix em suas caixas de cabo, tornando efetivamente a Netflix um canal. Mas não foi apenas a Netflix. A Amazon anunciou um acordo marco com a HBO e a Verizon também está trabalhando em um serviço de TV por internet. Netflix e Amazon não dependem de anunciantes, mas elas precisam de clientes para se inscrever e pagar por seus serviços. É por isso que nós vamos continuar a ver surgir cada vez mais empresas que investem milhões em conteúdo original e exclusivo. E tudo o que precisamos é de apenas 3 cliques do mouse. A realidade é que a Rede Globo está apavorada. Pois basicamente, a internet é mais útil do que a televisão, uma vez que a internet estimula as pessoas a pensar e reagir mais por conta própria. Mesmo que a propaganda na web esteja se tornando semelhante à propaganda de televisão, a primeira diferença é que a propaganda na internet é muito mais direcionada. Isso é uma coisa boa para os anunciantes, uma vez que pode minimizar o número de espectadores e assim reduzir seus custos também. E isso é uma coisa boa também para os telespectadores, já que eles são menos propensos a se incomodar com propaganda que não é relevante para os seus interesses atuais. A segunda diferença é que o anúncio na internet é interativo. Concluindo, a publicidade na internet é muito mais promissora, porque com o aumento de usuários da internet, os anunciantes vão se concentrar muito mais com publicidade online do que com os anúncios de televisão. Será o fim da televisão brasileira e mundial? Estará a Rede Globo com seus dias contados? Em um futuro distante, os telespectadores vão poder assistir a hora que quiser, centenas e até milhares de filmes, programas e notícias em um monitor, sem o uso de um computador ou conexão à internet. O dispositivo que os telespectadores vão usar para assistir tudo isso será a própria televisão, pois é onde tudo começou e aonde tudo irá terminar. Irá surgir uma televisão inteligente, uma televisão de alta tecnologia. Porém, com uma diferença: quem comandará o que vai passar nela será apenas você. Programa Diálogo Cósmico. Apresentação: Chico Penteado. Todo sábado às 9:30 da noite. Você sabia que era para a energia elétrica ser grátis? E que andaria com seu automóvel livremente sem ter que pagar por combustível? Pois esse era o desejo de Nikola Tesla, o homem mais inteligente que já surgiu na Terra.
Se o mundo de hoje tivesse usado as invenções de Tesla para o bem da humanidade, em vez de destruído e roubado por um governo corrupto e ganancioso, hoje estaríamos respirando ar não poluído pelas emissões de carbono e nunca teríamos que pagar por eletricidade ou combustível. Por exemplo, um carro elétrico que ele construiu corria a uma velocidade de até 90 milhas por hora, sem precisar de recarga. E tudo isso no longínquo ano de 1931. Tesla foi definitivamente um louco, mas não no sentido que muitos acreditam. Ele era louco porque ele realmente pensava que o governo ganancioso lhe permitiria tornar a energia livre para todos usarem. Ele pensou que suas invenções faria do mundo um lugar melhor para toda a humanidade. Este grande gênio nasceu em 10 de julho de 1856 em Smiljan, Lica, região da Croácia. Mais tarde, Tesla recebeu e aceitou uma oferta para trabalhar com Thomas Edison em Nova York. Seu sonho de infância era ir aos Estados Unidos para aproveitar o poder das cataratas do Niágara. Tesla começou a melhorar a linha de dínamos de Edison enquanto trabalhava no laboratório em Nova Jersey. Foi aqui que a sua divergência de opinião com Edison sobre corrente contínua e corrente alternada começou. Apesar de muitas descobertas profícuas, as divergências entre Tesla e Edison o fez, em 1912, recusar em dividir o Prêmio Nobel de Física entre os dois. Assim, o prêmio acabou sendo dado apenas para Edison. Thomas Edison era, na verdade, um aproveitador que empregava toda espécie de cientistas jovens para trabalhar para ele, dos quais ele roubava invenções e ideias. Tanto que até hoje não está claro o que Edison realmente inventou e o que foi roubado de outros. O Instituto Elétrico Edison Institute foi formado para perpetuar a noção de que Edison foi o inventor do gramofone e ter certeza de que os textos e livros escolares somente mencionariam ele em conexão com todas essas invenções. Tesla não se importava com dinheiro. Durante sua vida rasgou contratos de royalties que daria a ele milhões de dólares. Não se sabe muito sobre a vida pessoal desse solitário cientista, pois Tesla passou a maior parte de sua vida em reclusão total. No entanto, quem o conheceu pessoalmente, mesmo que poucas vezes, diz que ele não era um ser humano normal, mas um super-homem real, ou um mestre reencarnado, ou um ser das estrelas com poderes mentais superiores, colocado aqui para ajudar no desenvolvimento tecnológico. Ao todo, ele registrou mais de 700 patentes mundiais. Sua visão incluía a exploração de energia solar e do mar. Previu comunicações interplanetárias e satélites. Tesla escreveu em 1900 para a revista Century Magazine que a comunicação sem fio para qualquer ponto do globo era possível e foi tido como maluco. Muitos dizem que ele era realmente um gênio completo, ou um profeta, ou um ser divino e intermediário mandado pelos deuses para a humanidade. Há partes de seu trabalho que são tão misteriosos e profundos que nos fazem acreditar que ele penetrou algum tipo de véu ou barreira que limita o pensamento humano. O mais impressionante de tudo é que a vida moderna como conhecemos até hoje, incluindo energia elétrica, comunicação sem fio, televisão, rádio, radioastronomia, radar, controle remoto, robótica, aparelhos de raio-x, tudo isso é diretamente atribuível a Tesla de uma forma ou de outra. Mas, infelizmente, ele foi um gênio esquecido. Muitas de suas invenções passaram praticamente despercebidas por quase um século. Muitas das criações de Nikola Tesla foram, e em alguns casos ainda são consideradas muito revolucionárias para a humanidade. A pergunta que fica é: por que ele é praticamente desconhecido do público em geral? Um homem que não visava lucro, apenas dedicava sua vida à tarefa de projetar e melhorar a tecnologia para o serviço e avanço da humanidade.
Ele fez também uma série de pesquisas sobre raios cósmicos como fonte de energia. Um dos problemas de Tesla, de acordo com o History Channel, foi que ele estava meio perturbado com um grave transtorno obsessivo compulsivo, o TOC. Ele odiava lidar com as pessoas por causa de germes. Tesla projetou a usina das cataratas do Niágara, o primeiro grande projeto de eletricidade AC, sem esquemas e sem muita explicação. Então, um monte de suas invenções não foram bem documentadas. Isso não diminuiu o quão bem elas funcionam. Ele inventou uma arma poderosa capaz de destruir tudo, ao qual foi chamada de Raio da Morte, que foi assumida pelo governo dos Estados Unidos. Ele também estudou ressonância e ameaçou um quarteirão inteiro da cidade de Nova York com algum tipo de ressonância. Ele acabou esmagando com uma marreta um dispositivo, pois aquilo tinha ficado fora de controle. Muitas invenções o próprio Tesla destruiu, pois eram muito perigosas. Chegou a afirmar que tinha criado uma arma que poderia partir o planeta Terra ao meio. Ele descobriu a tecnologia semelhante aos discos voadores aliens, que utilizavam de energia livre para voar. E essa descoberta foi escondida do público pela elite mundial, da qual faziam parte os banqueiros, os ricos empresários da indústria de óleo, motor, aviação, transportes e empresas de energia elétrica. Desde então, o nosso ambiente foi destruído, assim como a saúde das pessoas em todo o mundo, fazendo crescer cada vez mais a poluição, pobreza e a fome. Tesla também descobriu como obter energia livre ambiental para suas necessidades domésticas diárias e queria dar suas invenções e descobertas para o mundo todo, para o benefício da humanidade inteira. Agora todos os papéis e patentes de Tesla são mantidos ilegalmente escondidos do público em algum lugar nos Estados Unidos. Nikola Tesla era um grande filantrópico, um grande gênio científico, alguém que desenvolveu teorias extraordinárias, fez invenções incríveis e coisas maravilhosas durante a sua vida. Ele fez isso simplesmente para servir a humanidade, um verdadeiro mestre da luz que viveu para servir. Por ser uma pessoa que não visava lucros, Tesla se viu condenado ao ostracismo pela maioria da comunidade científica e rivais. Infelizmente, Tesla se tornou o epítome de um cientista louco. Tesla faleceu em 7 de janeiro de 1943 no Hotel New Yorker, onde viveu durante os últimos 10 anos de sua vida, totalmente solitário. Misteriosamente, suas anotações foram todas apreendidas pelo FBI, pois até então ele vinha sofrendo grande sabotagem. Mas qual seria o motivo de destruir os feitos de uma pessoa tão benevolente, jogando-o para o ostracismo? Simplesmente pelo fato de que as invenções de Tesla seriam grátis. Palavra que os mestres da guerra e dos negócios não podem admitir. Após a sua morte, seu enorme laboratório em Long Island incendiou-se misteriosamente. Nenhum registro se salvou, e o que sobrou foi destruído pelos tratores para sumir com qualquer equipamento que tivesse restado. Será que estamos condenados para sempre a viver nessa matrix que nos impuseram mesmo antes de nascer? Será que a humanidade está condenada a pagar por coisas que existem na natureza e é livre para todos? Será que um dia iremos acordar? Tudo isso é um mistério. Boris Kiprianovich, o Boriska. Após ter ficado famoso mundialmente devido a uma reportagem em 2004 do jornal russo Pravda, a vida de Boriska mudou drasticamente. Hoje é um jovem adolescente de 16 anos, sempre com semblante triste e calado. Vive recluso e não gosta de falar com estranhos. Tudo que ele quer é ser esquecido. É o que conta um artigo recente escrito pelo respeitado escritor russo Gennady Bilimov, professor universitário e pesquisador que esteve presente no acampamento
onde Boriska começou a falar de suas experiências do passado. Revela ele que o gravador que seus pais compraram especialmente para gravar histórias de Boriska de vidas passadas, aos poucos foi sendo usado cada vez menos, e hoje já se encontra esquecido. A partir de suas gravações, foram arquivadas lembranças curiosas narradas por Boriska sobre cataclismos graves em Marte. Por exemplo, ele insiste em que as últimas centenas de milhares ou mesmo milhões de anos havia sérios problemas com água. Marte começou a perder a sua atmosfera e a sua água. Boriska disse que havia naves especiais que foram para o planeta mais próximo, a Terra, para conseguir água. Pareciam cilindros e serviu como naves-mães. Uma vez, enquanto assistia a um programa de TV no canal Discovery, ele começou a falar com grande entusiasmo sobre a civilização Grey. Eles não são marcianos, disse ele, apontando a tela. Nós não somos assim, estamos mais perto de Lemurianos e Atlantes. Segundo ele, os Greys são cruéis, eles são de outra galáxia. Nós até tivemos que lutar contra eles, porque eles são os agressores. Nossa raça foi tipo menos agressiva e mais intelectual. Podíamos até usar energia psíquica, disse Boriska. Segundo a mãe do garoto, ele tinha algo que parecia surtos de memória, que nunca eram repetidos novamente. Logo ele voltava para o seu videogame e esquecia tudo. Mas, para a tristeza de todos, Boriska já não fala mais sobre esses assuntos de Marte ou sobre o sistema solar. O menino, nas palavras de especialistas, está se fechando. Muito provavelmente as dificuldades de nossa realidade terrena estão fazendo isso acontecer. Hoje em dia, a única distração de Boriska é a tela do computador, onde fica jogando diariamente. Quando alguém tenta falar com ele sobre algum assunto, é praticamente ignorado. Vida em Marte já não interessa mais para ele. Agora, Boriska é uma pessoa reservada e de poucos amigos. A abertura e a ingenuidade do garoto teve um papel negativo em seu destino. Crianças de sua idade e até mais velhos, como de costume em nossa sociedade, reagiram com ciúmes e inveja do garoto. Por várias vezes ele apanhou na rua e foi insultado diversas vezes. E para aprender a se defender, ele teve que aprender a lutar. Tudo isso o deixou extremamente triste. As pessoas começaram a tratar Boriska diferente após se tornar uma celebridade. A maioria reagiu com interesse e curiosidade, mas cerca de 15 a 17% reagiram com ódio incompreensível e raiva. Infelizmente, eles são de alguma forma os perseguidores mais cruéis do menino. Assim como Jesus Cristo, que veio e ensinou as pessoas a praticar o bem, teve quem achasse isso ultrajante, a ponto de querer crucificá-lo. O jeito diferente de ser do menino não se enquadrava em qualquer tipo de senso médio de uma criança normal. E, infelizmente, esse fato que o tornou famoso foi também a sua desgraça. Há algum tempo atrás, uma mãe enviou uma mensagem para a escola: expulsem esse Boriska da escola. Ele está ensinando nossos filhos a morrer. Uma investigação foi realizada e o menino tinha contado aos seus colegas sobre a reencarnação. Falou sobre a reencarnação das almas e sobre o qual, aliás, ele é um exemplo e testemunha. Mas, ao que parece, a palavra e a ideia não era conhecida por muitos na escola, e por isso eles estavam muito preocupados com a possibilidade de suicídio entre crianças. Adicionado a seus problemas, veio o divórcio dos seus pais, e com ele a divisão do apartamento recém-obtido. O garoto teve de se mudar. Nesta luta, não havia espaço para o garoto e seus problemas infantis. Com fome, muitas vezes ele foi comer na casa de uma tia. Um conhecido da família diz que hoje Boriska está passando por dificuldades. As primeiras pedras foram atiradas em Boriska e ele começou a fechar-se. A principal razão, claro,
é a atitude e maldade das pessoas. Os cientistas russos até hoje estudam esse caso. O professor Vladislav Lugovenko, doutor em Física Matemática do Instituto de Magnetismo Terrestre da Academia Russa de Ciências, pretende continuar com os estudos sobre o garoto e escreveu um livro sobre Boris, onde revelações importantes foram relatadas. Será que um dia Boriska se pronunciará novamente? Não sabemos. Tudo ainda é um grande mistério.